CPTS11 soltou relatório gerencial de abril com uma surpresinha nada boa para os cotistas, aumento da alavancagem, já vou adiantando, mas as coisas podem melhorar agora em diante. Vamos dar uma olhada no relatório e nas novidades do fundo. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso me ajuda muito o canal a crescer. Também estou no Instagram, @estelamourão. Aqui embaixo tem um link, me segue por lá. Bom, o CPTS divulgou o relatório de abril, o fundo estava valendo, no dia que eles soltaram o relatório, o CPTS valia R$ 7,63 por cota, hoje ele está caindo e a cota custa R$ 7,32, então já desvalorizou. No valor patrimonial por cota, a gente tem R$ 8,79, ou seja, ele está com desconto, tá? Um desconto de 16,68% hoje. O fundo teve um resultado de 0,084, distribuiu 0,085, então o resultado veio bem parecido com o que ele distribuiu. A gente vê que o fundo está perdendo cotista, né? 354.816, no mês passado era 355.842. A gente vê que na marcação ao mercado a taxa do fundo é baixa, IPCA mais 8,51. Quando a gente compara essa taxa dele com outros fundos high grade de papel, tá certo que hoje ele é um multi-estratégia, você tem uma taxa muito aquém. É por isso que o fundo está sofrendo tanto, né? Inclusive perdendo cotistas, esse é um dos motivos, né? E a gente vê que a carteira dele está 100% adimplente, ele não está com nenhum problema na carteira dele, tá? Com relação aos resultados do mês, a carteira de recebíveis foi impactada pelo fechamento da curva de juros, tá? A marcação a mercado levou a carteira do fundo de IPCA mais 8,92 no mês passado para IPCA mais 8,51. Então, o fundo está apanhando muito. Não é à toa que ele está vendendo os CRIs e movendo a carteira mais para fundo imobiliário, né? Porque quando ele montou a carteira dele, as taxas eram muito baixas, por isso ele está sofrendo tanto, tá? E mais uma vez, a carteira não tem nenhuma operação estressada, está 100% adimplente. Hoje ele tem 22 CRIs no portfólio, a carteira de fundos imobiliários tem 73 fundos imobiliários. A gente vê que ele sempre traz o upside potencial da carteira de fundos imobiliários, né? Que pode valorizar, mas é aquela coisa, pode valorizar, mas o mercado bate muito no CPTS, tem muito tempo que ele não encontra o VP, né? A cota de mercado não encontra o VP. Na tabela de sensibilidade, pelo valor que ele está sendo negociado hoje, 7,33, a gente tem IPCA líquido de taxa de 11,57%, né? IPCA mais 11,57%. O fundo, mais uma vez, traz o guidance, é um guidance bem longo, banda superior 9 centavos, inferior 7 centavos, ele pretende pagar 8 centavos, né? Quando der elevar para 9 centavos até abril de 2026. Então, a gente tem um ano de guidance. Isso é interessante, tá? Dá uma estabilidade para o cotista que quer entrar no fundo ou que tem o fundo ainda. A gente vê aqui o resultado das operações dos fundos da Capitânia, pessoal. Isso é novidade no relatório, não tinha no relatório do mês passado. Eles trouxeram, por que eles trouxeram isso? Porque o fundo, a gente já vai ver, investe muito em fundos da casa. Não tem como, tá? Mesmo trazendo valor, é um conflito de interesse. Até que ponto isso vai ser benéfico para o cotista para sempre, tá? Então, eles apanham muito com isso e por isso trouxeram essa seção aqui no relatório, tá? E eles mostram aqui que a performance até o momento do CPTS em fundos geridos pela Capitânia geraram valor para o fundo, tá? Se você pegar aqui, eles falam que não tem dupla taxa de cobrança de gestão, o que seria absurdo, né? Não faz mais que obrigação, né? E que gerou, a gente vê aqui, ó, que eles compraram 2,551 bilhões de reais em fundos da Capitânia. Venderam 1,631 bilhões, tá? Dividendos e amortização que eles receberam, 49 milhões, mais ou menos, né? Quase 50 milhões. Hoje, eles têm uma posição de 1 bilhão de reais, que gerou uma TIR até o momento, uma taxa interna de retorno de 18,4%. Quando comparado a TIR do IFIX, que foi 15,2%,
ele ganha. Quando comparada à TIR do CDI, que foi de 12%, ele ganha. E quando comparada ao do IMAB, que foi 7,8%, a carteira de fundos imobiliários em fundos da Capitânia ganha. Então, ele está mostrando que gera valor, tá? É fato, gera valor. Mas até quando? Será que eles vão vender quando precisar? E se um fundo da Capitânia tiver problemas? E esses fundos que têm uma liquidez baixa, eles vão ficar presos para sempre ali? Porque é complicado. Se eles vendem, eles derrubam a cotação dos fundos. Então, eles têm todos esses fundos, né? CPOP, CPTR, que é Fiagro, CPFF, CPLG, CEPUR, CPSH, CEPOF, GSFI e AJFI. Tem a liquidez baixa, muitos aqui. Será que eles vão vender quando precisar? É isso que é o foco. Pensar se essa posição é realmente pensando no retorno do cotista, ou se é pensando na Capitânia e mesmo assim conseguiram fazer um bom retorno com essa carteira. Enfim, são conjecturas, né? Mas que é conflito de interesse? Porque quando você coloca dinheiro em algo da casa, querendo ou não, você não necessariamente vai pensar no bem do cotista, e sim no bem da Capitânia, tá? E aqui a gente vê a DRE de abril, né? Mais uma vez, o fundo gerou aqui 0,084, distribuiu 0,085, ele tem um acumulado bem pequenininho de 0,004, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção dos senhores para o ganho de capital na carteira de CRIs, né? A gente viu, eu já falei no relatório passado, que ele vem vendendo com prejuízo todos os meses desde outubro do ano passado, ó, prejuízo, 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 aí teve um pequeno lucro em fevereiro, prejuízo no mês passado. Esse mês de abril teve um pequeno lucro, tá? R$ 161.075 de lucro na venda de CRIs, tá? No acumulado de 2025, a gente tem um prejuízo de R$ 7.523.625, tá? Com fundo imobiliário. E aqui é o mais interessante. Realmente, a Capitânia, ela mostra que ela sabe muito mais trabalhar com fundo imobiliário do que com CRI, né? Então, se você reparar aqui, todos os meses do ano, a gente teve lucro na venda com ganho de capital de fundos imobiliários, e em abril agora foi violento, foi um lucro de R$ 5.621.484. No acumulado do ano, a gente tem R$ 24.400.000 de lucro acumulado em 2025. É muito bom, eles estão fazendo muito lucro, eles sabem girar bem a carteira de fundos imobiliários, isso é fato, por mais que tenha muito conflito de interesse e ancoragem em fundos da Capitânia, tá? E aqui algo que ajudou o fundo esse mês foi a correção monetária, que veio forte, lógico. A gente tem aí fevereiro, né? A inflação 1,31% ajudando o fundo. Então, ele teve 4.207.000 de correção monetária. A gente vê que é a maior, né, nos últimos 3 meses. Tá? Aqui ele traz uma seção falando sobre taxa de gestão e performance, né? Que o fundo diminuiu a taxa e por isso, né? Falando aqui, ó, no mesmo período de 2024 foi pago 8.461.000 reais. E agora a gente teve quase 4 milhões pagos, né? 3.969.000, ou seja, uma redução de 53% em taxa de gestão e performance, tá? Então, é um ponto positivo aí. E a gente vê que a alavancagem do fundo segue dando prejuízo, né, tomando muito dinheiro do cotista. Esse mês, 4.765.000. A gente vê que aumentou, né, a despesa financeira com a alavancagem. Por quê? Porque eles aumentaram a alavancagem, tá? E aumentaram bastante, a gente já vai ver isso. No mês, o fundo efetuou compras 31,2 milhões de reais em CRIs, né? A uma taxa média de IPCA mais 8,62%. A gente vê que aqui o fundo comprou um CRI com uma taxa muito baixinha, né? CRI Virgo, taxa 6,52, IPCA mais 6,52, meio copiando a HGCR, aquela compra do CRI Creditas, né? Então, CRI Virgo, taxa de 6,52, me chamou a atenção. E nas vendas, ele vendeu 924.000 de CRIs a uma taxa média de IPCA mais 9,77, tá? A gente vê aqui que o fundo tem uma baita liquidez, né? Em termos de negociação, a média diária, 8.644.000
muito boa. Com relação ao número de cotistas, né, segue perdendo cotistas ano contra ano. E aqui a carteira do fundo mudou muito pouco esse mês, tá? A gente vê que a carteira do fundo hoje está com 54,4% em fundos imobiliários, 34,6% em CRIs, aí ele tem uma liquidez, né, caixa 3,6 e 5,9 em carrego, tá? Com relação à carteira de papel dele, de CRIs, tá? Aqui é o grande problema da carteira dele, ó. Taxa de aquisição IPCA mais 6,66%. Na marcação ao mercado, IPCA mais 8,51%, 99,3% da carteira é assim, por isso que está tomando um tanto pau essa carteira de papel e é por isso que ele vem vendendo com prejuízo para migrar para fundo imobiliário. Com relação ao fundo imobiliário, a carteira dele está muito atrelada a tijolo, né? 89,2% em tijolo, só 10,8% em papel, tá? Bom, maiores posições em CRIs, a gente tem aqui no segundo lugar, né, o antigo XPPR, tá? E a gente tem aqui o grande ponto de atenção desse fundo, um dos, né, grandes pontos de atenção desse fundo, que é realmente o conflito de interesse. Se você pegar todos os fundos da Capitânia, nós temos aí uma carteira de fundos imobiliários que quase 30% do PL, 28,7% do patrimônio está em ativos da casa, em ativos da Capitânia, tá? Então, é aquilo que eu falei, tá gerando valor? Eles provaram que sim. Contra fatos não há argumentos. Agora, será que vai continuar gerando valor? Será que o bem do cotista, a rentabilidade do cotista está em primeiro lugar, tá? Ou será que eles estão conseguindo gerar valor, mas o principal ponto é ancorar esses fundos, é comprar esses fundos, é fazer nascer esses fundos para a Capitânia ganhar mais taxa em todos eles? Fica aqui a pergunta para vocês, tá? E aqui outro ponto de atenção, tá? Que é preocupante, porque afinal de contas a alavancagem do fundo não foi bem feita. O fundo aumentou a sua alavancagem, tá bom? No final de abril, o CPTS possuía 18,2% do PL em alavancagem a um custo de CDI mais 0,72. É aquela coisa, uma alavancagem muito cara com uma carteira de papel pagando aí IPCA mais 6 na taxa de aquisição e a mercado IPCA mais 8 e o CDI a 15, né? Então é complicado. Você tem aí uma alavancagem sangrando o fundo há um bom tempo e que eles aumentaram em 5,2%. Por quê? Porque se você vier aqui no relatório de março do mês passado, a alavancagem era de 13%. Agora 18,2%. Então 5,2% a mais de alavancagem. Mas pelo menos esse mês, tá? O impacto sobre o patrimônio líquido do fundo foi positivo, 0,03%, tá? Praticamente 0 a 0, né? Mas no final das contas foi positivo. Esse é o relatório do CPTS. Agora vamos lá, o que é importante a gente entender sobre o CPTS, tá? Essa semana agora, recentemente, ó, tô gravando esse vídeo para vocês dia 27, ontem, dia 26 de maio, saiu aqui o resultado da preferência da 13ª emissão de cotas, né? Não vale a pena participar para você que é cotista, tá? Tá muito acima do valor de mercado, o valor da emissão, mas a gente sabe que a Capitânia faz a ancoragem dos seus fundos. Então, para o CPFF comprar cotas, né? Para ela bater na porta, Capitânia, da XP, da TRX, falar assim, me ajuda aqui, ancora para mim, que depois eu ancoro o seu fundo, não custa, né? A gente sabe que essa emissão não foi feita para os cotistas, né? Deve ter gente grande que vai entrar, vamos ver. E agora é a hora da verdade. Por quê? Porque no encerramento da preferência, até o momento, foram subscritas 79.787 cotas, muito pouquinha. Ainda resta 29.125.820 cotas a serem subscritas, tá? E integralizadas. Então, para onde agora que vai? Provavelmente para os amiguinhos de outros fundos ou para os fundos da Capitânia. Então, por que eu estou falando que a alavancagem está subindo 5,2%? Não é bom, mas provavelmente eles já estão contando com esse dinheiro, vão captar e vamos ver o quanto eles vão captar e se eles vão conseguir endereçar um pouco essa alavancagem que foi uma péssima decisão da gestão, uma das piores, e que vem, sim, atrapalhando muito o fundo e que está gerando aí mais de 4 milhões de prejuízo nesse mês de abril, tá? Então, vamos ficar atento, pode melhorar a situação do CPTS
com essa emissão de cotas. E você, o que achou do aumento da alavancagem? Acha que ele vai conseguir captar e endereçar essa alavancagem, melhorar a situação dos cotistas? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber por esse vídeo. É isso, até o próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se gostou mais, se torne membro. Até o próximo vídeo.